Bom dia a todos. Estamos de volta no nosso preparativo da reta final para a OAB, da FTCom. Vamos começar hoje as nossas aulas de sábado, nossos plantões de sábado, plantões tira dúvidas. Nessa reta final, quando a gente dá essa intensificada no nosso estudo, começam a aparecer algumas dúvidas, alguns questionamentos, quando a gente começa a resolver simulados, provas, sempre aparece uma duvidazinha, uma incerteza em determinados pontos, e aí a gente colocou para vocês, nós do Núcleo de Práticas da Faculdade, estamos disponibilizando para vocês esse espaço aos sábados de manhã, para que vocês possam trazer os seus questionamentos, para que no dia da prova não exista mais nenhuma dúvida e a gente consiga fazer uma prova tranquila no próximo mês. Então, aqui, nós preparamos para vocês esse espaço e, como é sábado de manhã, dia de descanso, nós vamos esperando os alunos entrarem aos poucos e trazerem para a gente as dúvidas. Enquanto vocês estão aí acordando, dando essa entradinha, eu separei algum material para vocês, para a gente já ir aquecendo. É claro que tudo que é novo, tudo que sofreu uma modificação na legislação, tende a ser cobrado na prova do OAB. O examinador gosta muito dos detalhes, das novidades. Então, eu trouxe para vocês hoje um pouquinho da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, uma data muito importante, tá, gente? A gente tem que saber a entrada em vigor da reforma trabalhista. 11 de 2017. Por qual motivo? Algumas regras de direito material, elas vão se aplicar aos trabalhadores que já possuíam o contrato antes de 2017 e aqueles que entraram depois, ok? Então, a gente vai ter essa divisão em relação à data de entrada em vigor da lei. Por isso que o marco 11 de 2017 é tão importante para a gente. E aí essa lei que entra em vigor no dia 11 de novembro de 2017, ela trouxe várias alterações na legislação. A gente tem que lembrar que a nossa CLT é de 1943. Então, as leis trabalhistas, essa compilação das leis trabalhistas, ela foi feita em 1943. E se a gente der uma olhada na CLT, nós temos muitos assuntos defasados, tá? Muita coisa que ainda está na CLT que não foi expressamente revogado e que não tem mais aplicabilidade, tá? Nós temos vários artigos na CLT que não se aplicam hoje ao direito do trabalho. Da mesma forma que nós temos várias súmulas que hoje contradizem a legislação e que também não foram objeto de expressa revogação pelo TST. Então, nós temos que ficar muito esperto quando a gente for estudar as leis trabalhistas por esse motivo. Nem tudo que está na CLT tem aplicação hoje. Nem todas as súmulas ainda se encontram em vigor, porque a súmula é o posicionamento majoritário do nosso tribunal e ele não pode ser contrário à legislação. Então, aquilo que a gente tiver contrário à legislação, por óbvio, aplica-se a legislação até que essa súmula venha a ser revogada. Existe um projeto no TST para poder atualizar essas súmulas, o que não foi feito até a presente data, pós-reforma trabalhista. Tá? Então, nós temos aqui o marco do dia 11 de novembro. E o que mudou? Nós tivemos várias alterações, tanto em relação ao direito material, quanto em relação ao direito processual. Mas eles podiam ter aproveitado que eles estavam mexendo em toda a legislação e tirar aqueles vários artigos que não se aplicam, não têm mais aplicabilidade. Por exemplo, a CLT ela faz referência à junta de conciliação e julgamento. E hoje a gente não tem essa junta mais. Anteriormente chamava junta porque cada jurisdição era formada por um juiz titular de carreira e 2 juízes classistas. Um que representava os empregados
e um que representava os empregadores. Então, a gente tinha a figura do juiz classista, que auxiliava as partes no momento da audiência. Esse juiz classista ele era importante porque na Justiça do Trabalho vigora o ius postulante. A parte pode, sozinha, distribuir a sua reclamação e acompanhá-la até o final. Hoje, a gente não vê esse ius postulante com frequência na prática, tá? Na prática, o empregado, ele tende a constituir um advogado para acionar o seu empregador na justiça. Mas não é obrigatório. Como a gente tinha essa possibilidade do ius postulante, surgiu o juiz classista. Então, cada vara, cada jurisdição era composta por um juiz titular e 2 classistas. Por isso é que se chamava Junta de Conciliação e Julgamento. Só que o juiz classista deixou de existir. O juiz classista deixa de existir, mas a terminologia junta continua na CLT. Então, se nós pegarmos nossa CLT, nós vamos ver essa expressão, apesar de não ser mais utilizada. Hoje, a jurisdição trabalhista ela é representada por uma vara do trabalho, um único juiz concursado. Então, a figura classista deixa de existir, mas a norma trabalhista não foi modificada. Então, todos aqueles artigos que falam das juntas de conciliação e julgamento, que fala da questão dos juízes classistas, ainda estão lá na CLT, todos os artigos estão lá, intactos. Poderia ter sido retirado na reforma? Poderia ter sido atualizada a nossa CLT? Sim, mas o legislador optou por modificar alguns artigos sem atualizar por completo a legislação trabalhista. Em relação à nossa reforma, o que mudou? Apesar da maior mudança ter ocorrido na parte de direito material, nós também tivemos algumas alterações na parte de direito processual trabalhista. Eu coloquei aqui para vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí eu coloco aí para vocês o que mudou. Vamos passando artigos por artigos até que surjam as dúvidas, tá? A dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar que a gente dá uma pausa aqui na nossa reforma trabalhista para a gente sanar as dúvidas de vocês. Em relação à nossa reforma trabalhista, o que mudou? Eu separei aí por assunto, tá? Então, nós temos aí fonte subsidiária. O artigo 8º da CLT sofreu uma grande alteração. O que acontece com o artigo 8º? O artigo 8º é o que traz a nossa fonte subsidiária. Caso exista uma lacuna na legislação, o juiz não pode deixar de aplicar, não pode deixar de julgar um processo em razão de uma lacuna. Ele tem que buscar fontes subsidiárias para poder suprir essa lacuna, essa eventual lacuna da norma trabalhista. Via de regra, a gente aplica como fonte subsidiária do processo do trabalho o próprio CPC. Via de regra, é o Código de Processo Civil que será a nossa fonte subsidiária. Lá, o artigo 8º, em sua redação antiga, ele traria que o direito comum, ou seja, o CPC, o Código Civil, será a fonte subsidiária do direito do trabalho naquele que não for incompatível com os princípios fundamentais. A reforma trabalhista, ele tira só a expressão final, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais do direito do trabalho. Mas isso era óbvio, não precisava dizer. Se existir uma incompatibilidade, eu não tenho como aplicar o CPC. Eu aplico primeiro a CLT e, como fonte subsidiária, eu vou aplicar o Código de Processo Civil. Mas ele não pode ser incompatível com os princípios fundamentais. E qual que é o nosso principal, o nosso princípio, o carro-chefe do direito do trabalho? Não é o princípio da proteção? Então, aqui a gente tem que continuar observando o princípio da proteção. Então, aqui, o direito comum, ele continua sendo a fonte subsidiária do direito do trabalho, sem qualquer alteração. Só que eles tiraram a parte final, que falava da incompatibilidade com os princípios. Ah, professor, então quer dizer que agora, mesmo sendo incompatível, eu posso aplicar? Não.
apesar de agora não estar expresso na CLT a incompatibilidade, eu só posso aplicar a regra subsidiária se ela for compatível com o processo do trabalho. Lembrando que eu só posso aplicar o CPC onde existir omissão. Eu não posso deixar de aplicar a legislação trabalhista para aplicar o processo civil, tá? Se existir regulamentação no processo do trabalho, a gente aplica a regra seletista. A regra do processo comum, ela só será aplicada de forma subsidiária. Uma observação importante em relação à execução. No processo comum, eu aplico primeiro a CLT. Existindo uma lacuna na CLT, eu vou procurar o direito comum. E depois eu posso fazer uso da analogia, da equidade, da jurisprudência, do direito comparado, tá? As demais fontes subsidiárias em caso de lacuna. Isso é no processo comum. Eu aplico primeiro a regra trabalhista e depois eu aplico o direito comum. A gente tem que prestar atenção em relação à execução. A CLT ela traz uma ordem invertida para a aplicação da fonte subsidiária. Por quê? Se o processo estiver na fase de execução, primeiro eu vou aplicar a CLT. Existindo uma lacuna na CLT, eu tenho que aplicar a Lei de Executivos Fiscais. A lei que aplica aos executivos fiscais, que é a Lei 6.830. Então, existindo uma lacuna na CLT, eu busco a solução na Lei de Executivos Fiscais, na Lei 6.830. E se essa também for omissa, aí sim eu vou buscar o CPC. Então, primeiro eu tenho a CLT, depois a Lei de Executivos Fiscais e, em terceiro, o direito comum. Então, quando a gente fala em execução, fonte subsidiária na execução, a gente tem que lembrar da Lei de Executivos Fiscais, que vem antes do direito comum. Além da alteração na fonte, nós tivemos uma alteração na prescrição e decadência. A gente sabe que está lá na Constituição Federal, lá no artigo 7º, 29, os prazos prescricionais trabalhistas, os dois prazos prescricionais trabalhistas padrão. Quais são esses dois prazos de prescrição? Eu tenho o empregado, ele pode ajuizar a sua ação e deve observar o prazo prescricional. Após o encerramento do contrato, a parte terá o prazo de 2 anos para ajuizar uma reclamação trabalhista. É o que a gente chama de prescrição bienal. Então, meu empregado que tem o contrato de trabalho encerrado, por qualquer motivo, ele terá o prazo de 2 anos para ajuizar a sua reclamação trabalhista. Caso ele ajuize a ação dentro desse prazo de 2 anos, a partir do ajuizamento da ação, retroage 5 anos. Então, do momento em que ele ajuiza a ação, ele pode cobrar os direitos violados nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ah, mas e se ele tiver trabalhado 10 anos? Tudo aquilo que estiver antes dos 5 anos do ajuizamento da ação está prescrito. Ele não vai mais poder cobrar. Tá? A gente tem a prescrição quinquenal. Prescrição bienal e prescrição quinquenal. Professora, você poderia, por favor, abordar sobre essa prescrição para as verbas previstas em lei ou não? Porque eu sei que tem uma diferença que uma não prescreve, mas eu ainda tenho dúvida em relação a isso. As prestações trabalhistas que são devidas por lei e outras que não. Por exemplo, comissão e férias. A prescrição em relação a essas verbas. Tá. O que acontece em relação à prescrição? Como regra, a gente tem essas duas. Prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Todo e qualquer contrato de trabalho, a gente sempre vai observar essas duas prescrições. A prescrição bienal, ela é também chamada de prescrição total. Se o empregado não ajuizar a ação dentro dos 2 anos após o encerramento do contrato, prescreve tudo. Ele não terá direito a cobrar mais nada se ele deixar ultrapassar esse prazo de 2 anos. Lembrando que o início da contagem do prazo prescricional de 2 anos, ela só se inicia
após o término do aviso prévio, caso existente. Então, o aviso prévio sendo trabalhado ou indenizado, o início do prazo prescricional só se inicia após o término do aviso prévio. Então, eu cumpri meu aviso prévio, fui mandada embora, cumpri meu aviso prévio de 30 dias. Após o encerramento desses 30 dias do aviso prévio, inicia-se o dia ACO para contagem do meu prazo prescricional. Então, a partir dali, eu tenho 2 anos para cobrar qualquer direito violado ao longo do meu contrato de trabalho. Ajuizou a ação, retroage 5 anos. Então, esse é o nosso prazo geral de prescrição, que está previsto lá no artigo 7º, 29, e que ele foi repetido, ele foi incluído, né, no artigo 11, ele já tinha essa redação anterior, a gente só teve uma adequação em relação ao trabalhador rural, tá, em relação à prescrição do rural, depois da reforma, da Constituição Federal. Então, ali o artigo 11 da CLT, ele traz o nosso prazo prescricional quinquenal e bienal, assim como a CLT. Então, quando vocês forem fazer referência na prova em relação ao prazo prescricional, vocês vão poder fazer referência ao artigo 11 ou ao artigo 7º, 29 da Constituição Federal. Posso indicar os dois? Claro, sem problema nenhum. Pode apontar as duas bases legais na sua peça ou no seu questionamento, na sua questão dissertativa. Só que existe ainda o que a gente chama de prescrição total e prescrição parcial em relação às parcelas de trato sucessivo. O que seriam essas parcelas de trato sucessivo? São aquelas parcelas que se renovam mês a mês. Em relação às demais parcelas, a gente aplica a regra prescrição normal, a tradicional, 2 anos, retroagindo nos últimos 5. Só que existem algumas parcelas, algumas prestações de trato sucessivo que vão se renovando mês a mês. Vamos supor, eu tive uma redução salarial. A redução salarial ocorreu na data do dia 12 de março de 2019. Esse foi um marco da minha redução salarial. A partir do momento que eu tive essa redução salarial, eu tive uma lesão aos meus direitos trabalhistas e eu posso buscar na justiça a reparação dessa lesão. Mas qual o prazo para eu cobrar essa parcela, essa lesão que ocorreu no meu contrato de trabalho? O que a gente tem que diferenciar? A gente tem que diferenciar se essa parcela ela está prevista em lei ou não. Se for uma prestação sucessiva prevista em lei, o prazo prescricional será diferente daquela parcela que não se encontra prevista em lei. Aconteceu a minha lesão, inicia-se a contagem do meu prazo prescricional. Se o contrato está em vigor, eu só tenho a prescrição quinquenal. A prescrição bienal, ela só surge a partir do momento em que o meu contrato é encerrado. Enquanto o meu contrato continua em vigor, eu tenho só a prescrição quinquenal. Então, a partir daquela lesão, inicia-se o meu prazo de 5 anos para cobrar a reparação dessa lesão. Só que se é uma lesão de trato sucessivo, no mês seguinte, a lesão ocorreu no dia 12 de março. Mas no dia 12 de abril, quando eu recebi o meu salário e ele veio reduzido, é gerada uma nova lesão. No dia 12 de maio, uma nova lesão. 12 de junho, uma nova lesão. Todo mês que eu recebo a minha parcela, o meu salário, de forma reduzida, em razão daquela lesão que ocorreu em março, inicia-se um novo direito a ser cobrado. Isso é o que a gente chama de prestação de trato sucessivo. Todo mês é como se nascesse uma nova lesão e ela vai se prolongando no tempo. A gente tem que saber diferenciar se a parcela é prevista em lei ou se a parcela não é prevista em lei. Se for uma parcela prevista em lei, considera-se que a prescrição é apenas parcial, porque ela vai se renovar todo mês. Todo mês nasce o direito novamente do empregado a ajuizar a ação. Então, quando a gente fala na prescrição parcial de parcelas sucessivas previstas na legislação, é como se cada mês existisse uma lesão diferente. Então, não importa para a gente o dia, o marco inicial da lesão.
no dia que eu ajuizar a ação, eu vou poder cobrar os 5 anos anteriores, porque a prescrição é apenas parcial. Ela se renova no tempo. Existe uma previsão na lei, a lei protege o empregado e é por isso que ela vai se renovar mês a mês. Então, isso é o que a gente chama da prescrição parcial. Mas se essa parcela não tiver previsão em lei, é como se a nossa legislação não protegesse esse direito do empregado. Então, o que vai importar para a gente é o dia em que ocorreu a lesão. Ah, mas ela não é de trato sucessivo? Sim, ela é de trato sucessivo, mas é como se a legislação não protegesse esse direito. Então, importa para a gente é o dia em que ocorreu a lesão. O marco vai ser esse dia da lesão. Então, no dia 12 de março, o meu empregador suprimiu a minha cesta básica. A cesta básica não tem previsão em lei. Se ela não tem previsão em lei, ela não poderia ter sido, ela não era devida. O empregado pagou por mera liberalidade. Mas, a partir do momento que ele paga uma parcela por mera liberalidade e isso se prolonga no tempo, aquele benefício, ele aderiu ao contrato de trabalho do empregado. E é por esse motivo que ele não poderia ser suprimido. Então, eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho aquela parcela que aderiu ao meu contrato de trabalho. A partir do momento que o empregador retira aquela parcela, ainda que de forma unilateral, ele está alterando o contrato de trabalho do empregado. E ao alterar o contrato, ele gera uma lesão. Por não ser uma parcela protegida pela lei, o marco da lesão importa para a gente. É ela que vai iniciar a contagem do prazo prescricional. O empregado tem 5 anos, se o contrato estiver em vigor, para cobrar essa parcela. Se dentro do prazo de 5 anos ele ajuizar a ação, ele vai poder cobrar toda a parcela até o dia da lesão. Se ele não ajuizar, se ele deixar passar os 5 anos, prescreve tudo. Ele não pode cobrar mais essa parcela porque ultrapassou os 5 anos do prazo prescricional. Ah, mas ela era uma parcela de trato sucessivo, ela se renovou mês a mês. Sim, ela se renova mês a mês, mas ela não tem a proteção da lei. Então importa para a gente o dia em que ocorreu a lesão. Se ele não ajuizar a ação, prescreve tudo. Por isso que a prescrição vai ser total. Mas essa regra de prescrição parcial e prescrição total, ela somente se aplica às lesões de trato sucessivo. Então, aí, essa regra estava lá na súmula 294 do TST. A gente sempre teve esse regramento da prescrição total ou da prescrição parcial de um direito, das parcelas que se renovam mês a mês. A gente tinha previsão na súmula. O que a reforma fez? Trouxe para a CLT o posicionamento da jurisprudência. Aquela regra que estava ali na súmula 294, hoje ela está expressa na CLT, no artigo 11, parágrafo 2º. Está aqui, ó. Tratando-se de prestação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Então, se tiver previsto na legislação, a prescrição é apenas parcial. Não importa para a gente o dia em que ocorreu a lesão, desde que ele ajuize a ação, no momento que ele ajuizar a ação, retroage 5 anos. Pouco importa do dia em que ocorreu a lesão. Se for uma parcela que não temos previsão em lei, a prescrição é total. Eu tenho 5 anos da lesão para ajuizar a ação. Se eu deixar ultrapassar esse prazo de 5 anos, eu não posso mais cobrar aquele direito violado. A alteração, o descumprimento do pactuado, ele vai existir, mas eu não vou poder cobrar por essa lesão, já que eu deixei transcorrer o prazo prescricional de 5 anos. Certo? Essa é a distinção entre a prescrição total e a prescrição parcial nas parcelas de trato sucessivo, que foi incluído no artigo 11 pela reforma trabalhista. Ficou claro? Ficou sim, professor. E além disso, lá no artigo 11, além dele ter incluído essa alteração em relação à prescrição total e parcial
das parcelas de prestação sucessivas, que estão lá na súmula 294, ele ainda trouxe outra regra que estava estampada em uma súmula. O ajuizamento de uma ação trabalhista interrompe a prescrição. A partir do momento que eu ajuizo uma ação trabalhista, a minha prescrição está interrompida. Interrupção quer dizer para de contar e volta a contar do zero. Então, eu tenho uma interrupção do meu prazo prescricional trabalhista. Então, eu fui mandada embora. Eu tinha um prazo de 2 anos para ajuizar a minha ação. No momento em que eu ajuizo a ação, aquele prazo prescricional de 2 anos que estava em curso, ele está interrompido. Parou, ele não conta mais. Ajuizei minha ação faltando 1 ano. Interrompeu. A partir do momento que interrompeu o meu prazo prescricional, eu vou ter a minha ação, vou cobrar os meus direitos normalmente dentro da minha ação trabalhista. Se por qualquer motivo essa ação for arquivada, eu retomo o meu prazo prescricional. Mas aí, quando o processo é arquivado, reiniciando o prazo prescricional, ele reinicia do zero. Eu tenho um prazo de 2 anos novamente a contar do arquivamento para ajuizar aquela ação. Então, é como se ele devolvesse o prazo. Ah, mas você já tinha deixado passar 1 ano antes de ajuizar a primeira ação. Tudo bem, a prescrição interrompe e devolve a contagem a partir do zero. Isso é o caso de interrupção da prescrição trabalhista. Então, o ajuizamento de uma ação trabalhista, ainda que venha a ser arquivado, interrompe a prescrição, iniciando-se a sua contagem do zero. Pois uma questão muito importante. A partir do momento que eu ajuizo a minha ação, mesmo que o foro seja incompetente, mesmo que eu tenha dado razão ao arquivamento, ocorreu a interrupção. O simples fato de ajuizar a minha ação é suficiente para interromper a prescrição. Interromper a prescrição em relação àqueles pedidos que estão na minha ação. Se eu ajuizei uma ação cobrando apenas horas extras, vai interromper a prescrição somente em relação às horas extras. Ah, mas eu tinha direito a uma equiparação salarial. Enquanto você não ajuizar a ação, pleiteando as diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial, eu não tenho a interrupção da prescrição. A interrupção é apenas em relação àqueles pedidos lançados na sua petição inicial. E lembrando que a interrupção, ela ocorre apenas uma única vez. Então, se eu distribuir a minha ação, interrompeu a prescrição. No momento em que eu distribuo a minha segunda ação, porque a primeira foi arquivada, eu não tenho mais o benefício da interrupção da prescrição. Ela só pode ser interrompida uma única vez. Essa regra, que era aplicada ao processo do trabalho, depois da reforma trabalhista, ela passou a estar expressa na CLT, artigo 11, parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Então, aquela regra agora ela está expressa na CLT. A gente não teve grande mudança porque isso já era aplicado dessa forma ao processo do trabalho, só que através de jurisprudência. Hoje, eu tenho um regramento expresso na norma trabalhista. E outra coisa que foi introduzido com a reforma em relação à prescrição é a prescrição intercorrente. Muito se discutia quanto à aplicação dessa prescrição intercorrente. O que seria essa prescrição intercorrente? É a extinção de um processo que se encontra em fase de execução por inércia da parte. Qual parte? Da parte interessada, no caso do reclamante. O reclamante, ele deixa de movimentar o seu processo e incorre na prescrição, que vai ser a extinção da execução trabalhista. O que acontece em relação à prescrição intercorrente? Entendia-se inicialmente que a prescrição intercorrente, que estava prevista inicialmente lá na Lei 6.830 do Executivos Fiscais,
A prescrição intercorrente, ela sempre existiu na Lei de Executivos Fiscais, tá? A execução fiscal, ela poderia ter a prescrição intercorrente declarada caso a União não movimentasse aquele processo, se tivesse a inércia da União na cobrança daquela parcela. Então, o executivo, na Lei de Executivos Fiscais, sempre existiu a prescrição intercorrente. A dúvida era, essa prescrição intercorrente, que está lá na Lei 6.830, já que ela é fonte subsidiária da execução trabalhista, ela poderia ser aplicada ao processo do trabalho? A ideia inicial é de que a prescrição intercorrente não se aplicava ao processo do trabalho. A gente tinha, inclusive, uma súmula do TST que era expresso: não se aplica ao processo do trabalho a prescrição intercorrente. Por quê? Porque ela é contra os princípios básicos do direito do trabalho. Nós acabamos de falar lá que o artigo 8º, ele fala da aplicação subsidiária do direito comum naquilo em que não for incompatível com os princípios. Entendia-se o TST, entendia que essa regra não teria aplicação ao processo do trabalho, porque ela é contra, ela estaria contra o princípio da proteção. Eu tenho a proteção do meu empregado. Se eu for admitir a extinção da execução daquele direito que a justiça reconheceu ao trabalhador, eu estaria indo contra os princípios basilares do direito do trabalho. Então, essa era a nossa interpretação, existia uma súmula. Com a reforma, a prescrição intercorrente passou a ter previsão expressa na CLT. Então, portanto, não temos mais dúvida em relação à possibilidade da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Qual que é o prazo? Quanto que eu tenho que deixar de largar do meu processo? A inércia. Qual que é esse prazo? A prescrição intercorrente ela é de 2 anos. 2 anos que o trabalhador deixa de movimentar a sua execução. Ele está tentando localizar bens para poder executar, tentou de todas as formas e não achou bens passíveis de penhora. Uma forma de garantir aquela execução do processo dele. Se ele deixa esse processo parado, sem qualquer movimentação, pelo prazo de 2 anos, haverá a extinção da minha execução. Ele tem o direito reconhecido pela Justiça do Trabalho, mas ele não vai poder receber aquela parcela, porque o processo dele, a execução dele será extinta. Lembrando que, a partir de qual momento que inicia a contagem do prazo prescricional? A partir do momento que ele largou o processo? Não. O juiz tem que expressamente intimar a parte, o exequente, para apresentar meios de prosseguir com a execução, sob pena de início da prescrição intercorrente. Então, prestem atenção. A prescrição intercorrente, ela não é automática, tá? A prescrição, ela precisa ser, a parte precisa ser intimada no início da execução. Então, o prazo é de 2 anos a contar da intimação do exequente para esse fim. Então, o juiz intima o exequente para oferecer meios sob pena de início da execução, da prescrição. Então, aqui, eu fui intimado hoje para apresentar meios. Se eu não apresentar nenhuma forma de executar aquele crédito, inicia-se a contagem do prazo prescricional de 2 anos. Lembrando que os prazos, eles contam, você repete o dia e o mês e acrescenta os 2 anos. Então, se a gente for contar hoje, 21/11/2020, quando encerraria a prescrição bienal? 21/11/2022. A gente mantém os dias, o dia e o mês e modifica apenas o ano na contagem dos prazos prescricionais. Então, aqui a minha prescrição intercorrente, ela ocorreria no dia 21/11/2022. Se nesses 2 anos eu não apresentar meios de prosseguir a minha execução, haverá a extinção da minha execução, a contar da intimação. Hoje é muito comum o juiz simplesmente decretar a prescrição intercorrente sem ter intimado o exequente. Essa prescrição não é válida, tá? Somente inicia-se a contagem após a intimação. A falta da intimação, ela gera um vício, ela gera uma nulidade e torna irregular a decretação da prescrição intercorrente. Então, o juiz é obrigado a intimar a parte para fins de iniciar a contagem do prazo prescricional intercorrente.
Lembrando que o juiz pode decretar a prescrição intercorrente de ofício. Ele pode decretar de ofício ou mediante provocação da parte reclamada. Mas de ofício, ele já pode decretar essa prescrição. Se ele intimou a parte, iniciou a prescrição intercorrente e em 2 anos a parte não movimentou esse processo, ele vai poder decretar essa prescrição de ofício daqui a 2 anos. Tá? Essa é a única possibilidade de decretação de prescrição trabalhista de ofício. As outras prescrições, bienal e quinquenal, padrão, o juiz não pode decretar de ofício. Ela vai contra o princípio da proteção. Então, é por isso que aquela regra do CPC que determina, que permite ao juiz acolhimento de prescrição de ofício, aquela regra não se aplica ao processo do trabalho por ser contrária aos princípios trabalhistas. Tá? Com base no artigo 8º, eu não posso aplicar a prescrição de ofício. Mas a prescrição intercorrente, essa sim, pode ser decretada de ofício pelo juiz por força de lei. A legislação expressamente autoriza o juiz a aplicar a prescrição intercorrente de ofício. Então, se a gente pegar aqui o artigo 11, ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Então, tem que ter a intimação para ele cumprir a determinação sob pena de prescrição intercorrente. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, essa prescrição, ela só existe na execução trabalhista, o prazo é de 2 anos e é a única hipótese em que o juiz pode declarar a prescrição de ofício. Em relação àqueles processos que estavam em execução antes da reforma trabalhista, eu posso aplicar a prescrição intercorrente a eles? Posso. Aqueles processos que já estavam na fase de execução e veio a reforma, eu posso aplicar a prescrição intercorrente. Mas o juiz tem que o quê? Intimar a parte primeiro. Então, aqueles processos antigos, cabe ao juiz intimar o exequente a dar meios para prosseguir com a execução sob pena de prescrição intercorrente e aguardar o prazo de 2 anos. Existia um processo na Justiça do Trabalho que estavam parados, execuções que estavam paradas há 5 anos. Eu não poderia extinguir e o exequente não movimentava aquele processo. Então, essas execuções acumulavam a Justiça do Trabalho e não poderia ser extintas. Depois da reforma, os juízes passaram a conferir o arquivo daqueles processos, reativaram aqueles processos, intimaram as partes para oferecer meios. E aí sim, eles arquivaram aqueles processos, eles extinguiram as execuções. Tá? Então, eu posso aplicar aos processos anteriores à reforma? Posso, desde que a parte seja intimada para o início da prescrição intercorrente. Em relação à prescrição, é um tema muito cobrado, tá? É um tema muito cobrado na prova do OAB, merece uma atenção especial. Folha 115. E a gente tem algumas prescrições especiais na Justiça do Trabalho. Tirando essa da regra geral, né, do artigo 11, a gente tem que prestar atenção na súmula 327 do STJ. Essa súmula 327 do STF, desculpa, súmula 327 do STF, ela sempre trouxe a possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Tá? Então, se a gente pegar a súmula 327 do STF, o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente. Essa súmula do STF era diametralmente oposta à súmula do TST, que não admitia a prescrição intercorrente. A súmula do STF hoje continua em vigor porque ela tá
compatível com o artigo 11A da CLT. Já a do TST, ela vai precisar ser cancelada, porque ela está contrária à legislação. A outra súmula em relação à prescrição é a do 403 do STF. Ela traz o prazo decadencial de 30 dias para a parte ajuizar um inquérito de apuração de falta grave. Vocês lembram lá que o dirigente sindical, para ele ser mandado embora, para que ele perca a sua estabilidade, faz-se necessário instaurar um inquérito de apuração de falta grave. O inquérito ele é obrigatório só em duas situações: o dirigente sindical e o trabalhador estável. O estável era aquele que adquiria estabilidade após 10 anos de prestação de serviço para o mesmo empregador. Esse trabalhador estável, essa estabilidade decenal que era adquirida, ela foi substituída pelo FGTS, tá? Então, quando surgiu o FGTS, justamente para indenizar o empregado que era mandado embora de forma imotivada, com o acréscimo dos 40%, da multa de 40%, a estabilidade decenal foi substituída. Então, hoje a gente não tem, o empregado não consegue mais adquirir essa estabilidade decenal. Mas existem aqueles que já tinham adquirido direito a essa estabilidade. Então, no caso, para você mandar embora esse empregado que tinha adquirido a estabilidade decenal ou o dirigente sindical, você precisa instaurar um inquérito de apuração de falta grave. Qual que é o prazo para instaurar esse inquérito? O prazo é 30 dias a contar da suspensão do empregado. Então, o empregado cometeu uma falta grave, o empregador precisa averiguar essa falta, ele suspende o contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho quer dizer sem salário e sem trabalho. Eu não presto serviço, mas eu também não recebo. Então, essa é a hipótese de suspensão. O contrato do empregado estável ou do dirigente sindical ficará suspenso e a empresa terá o prazo decadencial de 30 dias para ajuizar o inquérito de apuração de falta grave. Dentro desses 30 dias do prazo decadencial, se não for ajuizado, considera-se o perdão daquela irregularidade e o contrato de trabalho desse empregado será reativado. Se a gente pegar a súmula 403 do STF, é de decadência o prazo de 30 dias para a instauração do inquérito judicial, a contar da suspensão por falta grave do empregado estável. Então, o prazo decadencial para o inquérito está lá na súmula 403 do STF. Outra súmula importante em relação à prescrição é a súmula 153 do TST. Não se conhece de prescrição não arguída na instância ordinária. Nós falamos na live anterior que as nulidades absolutas, né, elas podem ser arguídas a qualquer tempo. A prescrição, ela também pode ser arguída a qualquer tempo e grau de jurisdição, só que até as instâncias ordinárias. Então, eu posso alegar a prescrição na defesa, eu posso alegar a prescrição na audiência, oralmente na audiência, eu posso alegar a prescrição em sede de recurso ordinário, eu posso, inclusive, alegar a prescrição em contra as razões de recurso ordinário, mas eu não posso alegar a minha prescrição em sede de recurso de revista. A prescrição, ela tem que ser arguída em primeira oportunidade nas instâncias ordinárias. Por quê? Porque para o processo chegar em Brasília, através de recurso de revista, é obrigatório o pré-questionamento. E se eu não tiver arguída a prescrição em nenhum momento, até o recurso ordinário, eu não poderia alegar em recurso de revista, justamente porque não vai ter o pré-questionamento, que é requisito imprescindível para a admissibilidade de um recurso de revista. Então, é por isso que a minha prescrição ela pode ser arguída a qualquer tempo, até as instâncias ordinárias. É o que está lá na nossa súmula 153 do TST.
Então, tem que dar uma marcadinha aí no código em relação a essa súmula 153. A súmula 268 do TST é a que falava que o ajuizamento da ação, ainda que arquivada, interrompe a prescrição, que é o que já está hoje expresso na CLT. Existe a prescrição do menor, tá? Não corre prescrição contra menor de 18 anos, que está lá no artigo 440 da CLT. Não tem contra o menor de 18 anos, não corre nenhum prazo prescricional. E em relação às férias, a gente tem um prazo diferenciado em relação à prescrição, também que está lá no artigo 149. O prazo prescricional das férias, de qualquer período de férias, ele só se inicia após o término do período concessivo. Então, quando eu tenho, não é o prazo do período aquisitivo que dá início à contagem da nossa prescrição quinquenal. Não. O prazo de prescrição quinquenal em relação às férias é a partir do momento em que encerra o período em que o empregador deveria conceder as férias, tá? Então, em relação às férias, a gente tem essa distinção quanto ao marco inicial da minha prescrição quinquenal, está lá no artigo 149 da CLT. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou pagamento da respectiva remuneração é contado do término do prazo mencionado no artigo 134, que é o prazo concessivo, 12 meses após a aquisição do direito. Em relação ao aviso prévio indenizado, a OJ 83 da SDI também é muito importante para a prescrição. Aviso prévio indenizado, prescrição. A prescrição começa a fluir do final da data do término do aviso prévio. Então, o aviso prévio, ainda que indenizado, ele vai projetar o contrato de trabalho e só depois é que a gente começa a contagem da prescrição bienal. Então, quando a gente for apurar a prescrição bienal, não podemos nos esquecer do aviso prévio, trabalhado ou indenizado. Os dois integram o contrato de trabalho para fins de contagem da prescrição bienal. Em relação ao FGTS, a gente também tem uma prescrição especial. Antigamente, o FGTS, ele tinha a prescrição de 30 anos. Eu poderia cobrar 30 anos de FGTS não recolhido ao longo do meu contrato de trabalho. Era o que a gente chama de prescrição trintenária. Encerrou o contrato de trabalho. A partir do momento que encerro o meu contrato de trabalho, inicia-se a contagem do prazo prescricional. Qual o prazo prescricional? O prazo prescricional de 2 anos. A partir do momento que encerro o contrato de trabalho, inicia-se a contagem da prescrição bienal. Então, encerrado o contrato de trabalho, o empregado tem um prazo de 2 anos para ajuizar a ação. Se ele ajuizar a ação dentro desses 2 anos, ele poderia cobrar FGTS referente aos últimos 30 anos. Então, eu tinha aqui, ajuizei minha ação hoje, observando o prazo dos 2 anos, poderia cobrar o FGTS dos últimos 30 anos. Qualquer parcela que não tenha sido recolhida ao longo desse período poderia ser objeto de cobrança na ação trabalhista. Se o empregado deixar de ajuizar a ação no prazo de 2 anos, eu tenho a prescrição total, inclusive em relação ao FGTS. Isso quer dizer que ele não vai poder cobrar mais nada, inclusive o FGTS. Então, se ele ajuizasse a ação dentro dos 2 anos, ele pode cobrar 5 últimos anos de direitos trabalhistas e 30 anos de FGTS. Essa era a nossa prescrição trintenária, estipulada na lei do FGTS. O que acontece? Entendeu-se que esse artigo da prescrição trintenária, ele seria inconstitucional. Por quê? Porque o artigo 7º, 29, ele faz referência apenas
duas prescrições, bienal e quinquenal. Lei ordinária não poderia criar um novo prazo prescricional. Então, ela estaria contra a regra geral da CLT, da Constituição Federal, e por isso não poderia ser aplicada. Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prescrição trintenária é inconstitucional e que deveria ser observado também em relação ao FGTS a prescrição quinquenal. Então, hoje eu tenho a prescrição quinquenal também do FGTS. Não temos mais a figura trintenária do FGTS. Mas é claro que existia o direito adquirido. Aqueles contratos que já estavam em vigor, o empregado poderia ajuizar a ação. Aqueles que estavam dentro do prazo prescricional para ajuizar a ação, eles tinham o direito adquirido a essa prescrição trintenária. Então, o TST criou uma modulação, que está lá na súmula 362 do TST. Súmula muito importante quando a gente fala de prescrição do FGTS. Súmula 362. A alteração da legislação, o Supremo declarou inconstitucional no dia 13 de novembro de 2014. A partir do dia 13 de novembro de 2014, foi criada uma modulação dessa prescrição, que está lá na súmula 362 do TST. Se você já estivesse na prescrição trintenária, vai prevalecer aquela que for mais benéfica, a prescrição trintenária ou a quinquenal, de acordo com a modulação da súmula 362 do FGTS. Então, essa súmula, em relação à prescrição do FGTS, ela é muito importante e está lá no artigo, na súmula 362 do TST. Merece uma marquinha no código de vocês. Em relação à prescrição, essas foram as principais mudanças, tá? Do artigo 11. Tudo que a gente precisar de prescrição vai estar principalmente no artigo 11 e no artigo 11A da CLT. É um tema recorrente na OAB, tá? E merece uma analisada bem profunda. A gente sempre vai ver prescrição em defesa, a gente vai ver prescrição sendo cobrada em contestação, prescrição sendo cobrada em recurso ordinário, prescrição sendo cobrada em questões dissertativas. Então, é um assunto em voga na OAB e muito cobrado. Outra questão que sofreu alteração, multas administrativas por empregados não registrados. O que acontece? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele sempre pôde fiscalizar a falta de anotação. Quando o fiscal chega numa empresa, o auditor fiscal chega numa empresa, ele vai apurar todas as irregularidades eventualmente existentes, inclusive a falta de anotação. Então, se eu tivesse um empregado trabalhando dentro da empresa sem o devido registro, a empresa ela era autuada. O que eles fizeram com a redação nova? No artigo 47, eles atualizaram o valor da multa, que antes era equivalente a um salário mínimo regional. Eles atualizaram para R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Então, aquela referência ao salário mínimo por empregado não registrado, ela foi alterada para R$ 3.000 a multa. Daqui uns dias, esses R$ 3.000 também vão estar defasados e a gente vai precisar de uma nova atualização. E aí ele acrescentou alguns parágrafos em relação a outras multas que podem ser aplicadas. Especificamente quanto à infração a que se refere o CAPT, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, se for uma empresa normal, R$ 3.000. Se for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, eu tenho a redução dessa multa por R$ 800 por empregado. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção do critério da dupla visita. A dupla visita seria o seguinte: o auditor fiscal, o objetivo do auditor fiscal, ele é estimular o empregador a cumprir a legislação.
Então, ele vai na empresa e ele vai conferir toda a documentação daquela empresa. E se existir alguma irregularidade, ele tem que conceder um prazo para esse empregador regularizar a situação, que é o que a gente chama de dupla visita. Eu vou primeiro e faço uma notificação de que foram detectadas algumas irregularidades. Se na minha segunda visita existir aquelas irregularidades não tiverem sido corrigidas, aí sim o auditor fiscal vai lavrar um auto de infração, aplicando a penalidade prevista na legislação para aquele descumprimento. Essa regra da dupla visita é justamente para estimular, é como se fosse educativa. A primeira visita é educativa. Eu vou te mostrar onde está o seu erro. Às vezes você não está identificando. Eu te mostro onde está o seu erro. Mas se você não corrigir esse erro no prazo que o auditor forneceu, aí sim a gente vai ter a autuação daquele empregado, daquele empregador. No caso da anotação da carteira, aí não. Porque o empregador, ele sabe que ele não pode ter empregado sem carteira assinada trabalhando. Isso é o princípio basilar do direito do trabalho. Todo empregador tem conhecimento de que ele está mantendo um trabalhador irregular. Então, eles tiraram essa dupla visita. Se no primeiro momento o auditor fiscal chegou na empresa e detectou a existência de irregularidades quanto à anotação da carteira de um empregado, a multa é aplicada de imediato. Ele não precisa obedecer o critério da dupla visita. Ele não tem que fazer aquela notificação prévia, tá? Ele pode aplicar diretamente a multa hoje de R$3.000 ou R$800, dependendo do tamanho da empresa. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41, o empregador ficará sujeito à multa de R$600 por empregado prejudicado. Isso é em relação, o empregado tem a carteira anotada, o empregador está com o registro correto, mas ela não está atualizada, porque tem várias informações que a gente precisa lançar na carteira do empregado. Além do registro da admissão e do salário, a gente tem que colocar os períodos de férias que são usufruídos, eventual auxílio doença ou auxílio doença acidentário que for cumprido pelo empregado, tem que ser lançado na carteira dele. Então, aqui, se a carteira de trabalho daquele empregado ela está registrada, mas está defasada, a multa ela é reduzida para R$600 por empregado prejudicado. Porque essa carteira de trabalho é o documento profissional do empregado. Então, quando ele sai, ele precisa que esse documento esteja atualizado para fins previdenciários, para facilitar que ele adquira os seus direitos previdenciários após o encerramento do contrato. Ele não vai precisar ficar retornando à empresa para regularizar aquela carteira. Então, toda vez que o empregado sai de férias, isso tem que ser lançado na carteira profissional do empregado. Toda vez que o empregado recebe um auxílio doença do INSS ou auxílio doença acidentário, tem que ser lançado na carteira do empregado. Toda vez que o empregado que é feito recolhimento de contribuição sindical para um determinado sindicato, isso também é lançado na carteira. Então, nós temos na parte final da carteira do trabalhador as anotações gerais, e aí tem que ser lançados todas essas observações. Então, foi incluído esse artigo 47, que fala da multa administrativa para o empregado não registrado. A gente vai ver lá que com a medida provisória 905, foram criadas algumas outras penalidades, tá? Algumas multas, algumas advertências, algumas outras infrações, né, que podem ser objeto de autuação pelo auditor fiscal. Foi criado pela MP 905, que perdeu a vigência também. Ela vigorou no período de 12/11/2019 a 19/4/2020. Tá? Então, ela trazia a questão do contrato verde-amarelo, ela falava do contrato verde-amarelo, e ela também trazia a questão da carteira digital, tá? E das possibilidades de autuação em determinadas situações pelo auditor fiscal. Mas essa medida provisória também perdeu a vigência em abril de 2020. Outro artigo da CLT que sofreu mudança diz respeito ao grupo econômico.
que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrarem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. O que acontece? A parte que está em vermelho aí, ó, na nova redação, é o que foi incluído. Mesmo que não exista uma empresa subordinada. Antigamente a gente pensava em grupo econômico, uma holding, que era a empresa controladora, e as suas controladas. Então eu sempre tinha uma empresa principal do grupo econômico e as empresas subordinadas. A gente pensava no grupo econômico, que a gente chama de grupo econômico vertical. Mas nem sempre esse grupo econômico era estruturado dessa forma. Às vezes eu tenho várias empresas do grupo econômico, cada uma com uma especificidade, cada empresa criada para um fim específico, mas sem que exista essa empresa controladora, essa principal, tá? Então, mesmo que a gente tenha essa coordenação entre as empresas, sem que exista essa hierarquia entre elas, isso não descaracteriza um grupo econômico. Isso é o que a gente chama de grupo econômico por coordenação ou grupo econômico horizontal. Então, eu posso ter o grupo econômico vertical ou subordinado, em que eu tenho uma empresa principal que controla as outras do grupo econômico, ou posso ter um grupo econômico por coordenação, várias empresas horizontalmente dispostas, sem que exista uma que predomine sobre a outra. Nada disso descaracteriza o grupo. Então, grupo econômico por subordinação ou grupo econômico por coordenação é permitido. Então, no grupo econômico, cada empresa ela mantém a sua autonomia. Cada empresa é uma pessoa jurídica distinta, possui capital próprio, possui sócios próprios. Elas são distintas, são empresas distintas, mas elas se unem em prol de um bem comum. Elas obtêm vantagens dessa união, tá? Então, sempre que a gente tiver essa união de empresas com um objetivo comum, a gente tem o famoso grupo econômico, horizontal ou vertical. Então, aqui a gente só incluiu na CLT a possibilidade desse grupo econômico por coordenação, ainda que cada uma delas mantenha sua autonomia, ainda que não exista essa empresa controladora, essa subordinada principal, essa holding, ainda assim a gente tem a figura do grupo econômico. Só que ele incluiu o parágrafo 3º. Por que foi necessário incluir esse parágrafo 3º? Na ânsia de se proteger o empregado e de se buscar formas de bloquear valores, de se garantir uma execução, a Justiça do Trabalho ela aplicava o grupo econômico de forma discriminatória, como se fosse assim, de qualquer forma era considerado um grupo econômico. Ele enquadrava o grupo econômico pela união de interesses, tá? Mas também pela simples existência de sócios em comum. O que a forma mais fácil de se caracterizar um grupo econômico na Justiça do Trabalho era sócios. Existindo um sócio em comum, já era suficiente para a Justiça do Trabalho declarar a existência de grupo econômico. Então, isso por longos anos, o grupo econômico foi reconhecido na Justiça do Trabalho pela simples identidade de sócios. Ali não interessa a atividade que estava sendo desenvolvida, não interessa se existia esse interesse comum, essa comunhão de interesses entre as empresas. Existindo um sócio em comum, era suficiente para ter um grupo econômico. Ah, mas era um grupo econômico aqui, por exemplo, de extração de madeira. Extração de madeira, extração de eucalipto, plantação de eucalipto, extração de eucalipto e venda desses eucaliptos. Todas as empresas do grupo econômico eram relacionadas à extração de eucalipto. Ah, mas um dos sócios de uma dessas empresas possui uma empresa de transporte. Está lá incluído no grupo econômico. Mas ele não transporta o eucalipto, ele é transporte de passageiros municipal. Mesmo assim, pelo simples fato de existir um sócio em comum, essa empresa era incluída no grupo econômico para fins trabalhistas. Fez-se necessário a alteração da legislação. Para quê?
para evitar esse tipo de equívoco na formação do grupo econômico. Então, o parágrafo 3º, ele vai trazer para a gente os requisitos para se formar o grupo econômico, mesmo que haja identidade de sócios. Então, não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessários para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dela integrantes. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de se formar grupo econômico por coordenação, grupo econômico por subordinação, mas eu preciso que fique demonstrada essa comunhão de interesses, essa união entre o grupo econômico, não bastando a mera identidade de sócios. Que é a forma mais fácil da gente caracterizar o grupo econômico é olhando pelos sócios. Tá? Então, isso foi introduzido pela lei para evitar esse tipo de equívoco na formação do grupo econômico. Então, caiu lá na nossa prova. Duas empresas completamente distintas, com atividade completamente distintas, em locais distintos, existindo apenas a identidade de sócios. Se não tiver nada que demonstre esse interesse comum, essa comunhão de interesse entre as empresas, não podemos caracterizar grupo econômico, tá? Não podemos caracterizar o grupo econômico. E para que serve esse grupo econômico? Para que a gente reconhece a existência de um grupo econômico? Se existe uma união de interesses, o serviço prestado por um empregado em qualquer das empresas do grupo econômico favorece o grupo como um todo. Então, existe a solidariedade entre as empresas do grupo econômico. Presume-se que aquele trabalho prestado pelo empregado, ele vai beneficiar o grupo como um todo, já que existe essa união de interesses. Existindo essa união de interesses, eu tenho a solidariedade entre as empresas do mesmo grupo econômico. Lembrando que o grupo econômico, eu posso reconhecer o grupo econômico, eu posso distribuir uma ação, incluindo todas as empresas do grupo econômico, distribuir minha ação contra o meu empregador, mais 2 empresas do grupo econômico. Posso? Posso. Posso distribuir a minha ação, minha petição inicial e já incluir as empresas do grupo econômico, sem problemas. Posso incluí-las só na execução? Posso incluir só na execução. As empresas do grupo econômico, elas podem ser incluídas na execução. Se o empregador está sendo executado e não se encontram, a Justiça do Trabalho não localiza bens suficientes para pagamento daquela execução trabalhista, outras empresas podem ser incluídas no polo passivo lá na execução ainda, tá? Não precisa ter entrado lá no início do processo, lá na fase de conhecimento. Admite-se a inclusão de empresas no polo passivo na fase executiva, ok? Então, reconhecido o grupo econômico, eu posso incluir essas empresas que serão solidariamente responsáveis. Todas as empresas do grupo econômico são solidariamente responsáveis. E por que eu coloquei aí para vocês a súmula 129 do TST? O que diz a súmula 129 do TST? É a figura do empregador único. Se existe uma comunhão de interesses entre as empresas do grupo econômico, consequentemente, eu posso ter uma união, eu posso ter um mesmo empregado prestando serviço a mais de uma empresa do grupo econômico. Vamos supor que eu sou um trabalhador que dou manutenção em informática, um técnico, um TI, um técnico de informática. O técnico de informática, ele pode prestar serviço para todas as empresas do grupo econômico. Eu posso prestar serviço para uma, posso prestar serviço para 2, posso prestar serviço para todas as empresas do grupo econômico. Porque existe uma comunhão de interesses. Se elas são todas solidariamente responsáveis, elas podem usufruir do mesmo trabalhador. Tá? Serviço prestado pelo mesmo trabalhador. É o que a gente chama de empregador único. Quem é o empregado desse trabalhador? O grupo econômico como um todo. Só que a súmula 129, ela traz a possibilidade de se celebrar um único contrato ou a possibilidade de celebrar vários contratos. Existindo a figura do empregador único, eu posso, um empregador, assinar a carteira dele
e o serviço ser prestado para todas as empresas do grupo econômico, desde que seja realizado dentro da mesma jornada. Então, dentro da mesma jornada de trabalho. Um dia ele está na empresa A, o outro dia ele está na empresa B, o outro dia na empresa C. Pode ser? Pode. Um empregador assina a carteira e ele presta serviço para todo o grupo econômico. Ou eu posso celebrar vários contratos. Tá? Cada empresa do grupo econômico assina um contrato específico. Isso não descaracteriza o grupo econômico e não descaracteriza a figura do empregador único. Continuam todos sendo responsáveis solidariamente, ainda que eu não preste serviço especificamente para a empresa do grupo. Súmula 129. Vou pegá-las aqui para vocês. Contrato de trabalho grupo econômico. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato, salvo ajuste em contrato. Então, a gente tem que observar que tem que ser dentro da mesma jornada, tá? Então, dentro da mesma jornada, eu presto serviço a mais de uma empresa do grupo, um só pode anotar a carteira. Ou eu posso ajustar vários contratos, não vai descaracterizar essa prestação de serviço a todas as empresas do grupo econômico. Todas continuam sendo solidariamente responsáveis. Só que a gente tem a responsabilidade do ex-sócio. O ex-sócio sempre foi responsabilizado. Aquele sócio que se retira da sociedade. Ele pode ser responsabilizado? Pode. Sempre pode ser responsabilizado na Justiça do Trabalho. A diferença é que, antigamente, a gente fazia uso do regramento estampado no artigo 1032 do Código Civil. Então, lá no Código Civil, ele traz a responsabilidade do sócio pelo prazo de 2 anos. Ele admitia essa aplicação, essa inclusão do ex-sócio no polo passivo, a gente utilizava subsidiariamente o Código Civil. A única diferença é que aquele regramento do Código Civil, agora ele está expresso na CLT. A gente não precisa mais aplicar de forma subsidiária, eu tenho a previsão expressa na legislação. Artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observando a seguinte ordem de preferência. Primeiro, quem paga é a empresa devedora. Depois, os sócios atuais. Em terceiro, os sócios retirantes. Prestem atenção que, em relação ao sócio retirante, a responsabilidade é subsidiária. Subsidiária em relação à sociedade. Quem tem obrigação de pagar a dívida é a sociedade. Por quê? O patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio pessoal dos sócios. Então, quem tem a obrigação de pagar é a empresa. A gente primeiro tenta, de todas as formas, executar a empresa. Se não se conseguir nenhum meio, nenhum bem para garantir uma execução, se aquela empresa não possui bens suficientes para garantir aquela execução trabalhista, aí sim a gente vai buscar o patrimônio dos sócios. Mas para que a gente possa atingir o patrimônio dos sócios, patrimônio pessoal dos sócios, eu preciso primeiro da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Enquanto eu não fizer essa desconsideração da personalidade jurídica da empresa, eu não posso atingir o patrimônio dos sócios. Eu faço a desconsideração para quê? Para incluir o sócio na execução. A execução ela é movida inicialmente em face da empresa, uma pessoa jurídica, um patrimônio próprio. Para que eu possa incluir os sócios, eu preciso da desconsideração da personalidade jurídica. Tem que ser detectada uma fraude, tá? Uma irregularidade na manutenção daquela sociedade para que eu possa atingir o patrimônio dos sócios. Mas, atualmente, para que eu tenha essa inclusão dos sócios no polo passivo da execução, eu preciso oportunizar aos sócios se defender. Então, antes que eu atinja o patrimônio dos sócios, eu preciso incluí-los. E eu faço a inclusão
intimando o sócio para apresentar sua defesa. Então, hoje não pode simplesmente incluir o sócio, igual a gente fazia antigamente. Não, eu preciso instaurar um processo de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz, para a execução, instaura esse procedimento, ele é feito dentro do mesmo processo, tá? Não é feito em processo apartado, não. Ele, para a execução, inicia a instauração desse procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Intima os sócios para que eles possam apresentar defesa. Caso haja necessidade de produção de prova, o juiz vai designar uma audiência. Designada a audiência, ele vai decidir se ele vai incluir ou não os sócios. Após essa decisão de incluir os sócios, aí sim ele pode começar a expropriação do patrimônio pessoal dos sócios. Só depois que ele for incluído na execução é que o sócio poderá ter o seu patrimônio atingido. A desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ela é obrigatória para que eu possa atingir o patrimônio dos sócios, tá? Se não for instaurado esse processo, eu tenho uma nulidade processual. A parte vai recorrer e vai anular todo o processo a partir da sua inclusão no polo passivo. Tem que ser oportunizado ao sócio a ampla defesa e o contraditório, tá? Mas e aquele sócio que já saiu da sociedade? Ele saiu, ele está livre? Ele não pode ser executado? Ele não pode ter o seu patrimônio atingido? Não. O sócio que se retira da sociedade, ele continua responsável pelo pagamento das dívidas trabalhistas contraídas durante o período em que ele foi sócio. Prestem atenção que a gente tem que ver o período em que o empregado prestou serviço. Se o empregado prestou serviço antes dele entrar na sociedade ou depois que ele saiu da sociedade, ele não tem responsabilidade. Ele vai ser responsável pelas dívidas contraídas durante o período em que ele foi sócio. Em relação a esse período que ele foi sócio, qualquer dívida contraída durante o período em que ele foi sócio, ele responde pelo prazo de 2 anos. Então, após a retirada dele, ele ainda continua sendo responsável. Preste atenção que a lei fala em 2 anos da averbação da sua exclusão. É muito comum um empregado sair da sociedade, transferir as cotas dele para uma outra pessoa ou devolver para a própria sociedade, registrar no contrato social, mas não averbar na junta comercial. Essas alterações feitas sem a publicidade da junta comercial não têm validade, tá? Então, mesmo que ele tenha efetivamente saído da sociedade, se isso não for averbado, não tem validade no mundo jurídico. Então, para a gente iniciar o prazo de 2 anos de responsabilidade do sócio, a gente tem que olhar a data da averbação da alteração na junta comercial. Se não foi averbado, ele continua tendo responsabilidade plena. A partir do momento que foi averbado, ainda que ele tenha saído da sociedade muito antes, a partir do momento em que ele foi averbada a alteração, inicia-se o prazo de 2 anos de responsabilidade. Durante esses 2 anos, o meu sócio ele continua responsável pelo pagamento das dívidas de forma subsidiária. E aí a gente tem que observar essa preferência prevista no artigo 10. Primeiro, eu tento executar a empresa, não conseguindo, eu tento executar os sócios atuais, não conseguindo, eu vou atingir o patrimônio particular do sócio retirante, tá? A responsabilidade dele é subsidiária. A responsabilidade dele passará a ser solidária somente se ficar comprovado fraude. Mas isso é normal, padrão. Sempre que demonstrar fraude, atrai a responsabilidade solidária. É igual na sucessão. Se ficar demonstrado que houve fraude naquela sucessão, que eles estavam tentando burlar os direitos trabalhistas dos empregados, a responsabilidade será solidária. Detectou fraude, a gente tem a alteração da responsabilidade para solidariedade. Não tendo sido detectado fraude, a responsabilidade padrão dele vai ser subsidiária, tá? Então, aquela regra que a gente já aplicava ao processo do trabalho, a gente tem
por força do artigo do Código Civil, hoje a gente tem regramento próprio estampado na CLT. Eu coloquei para vocês aí o artigo 855-A da CLT. O artigo 855-A, ele vai falar da forma de inclusão. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no artigo 133 a 137 da Lei 13.105, do CPC. Tá? Então, aqui, a partir da reforma trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser obrigatória e com expressa previsão na CLT. Tá? A gente já tinha essa previsão lá no CPC, no Código de Processo Civil. Ele já tinha a instauração do incidente, mas a gente não tinha o hábito de aplicar na Justiça do Trabalho, tá? A gente simplesmente incluía os sócios, bloqueava o patrimônio dos sócios e depois de garantida a execução, oportunizava ao sócio, depois que ele já tinha o patrimônio dele atingido e bloqueado, oportunizava aos sócios a apresentação de embargos à execução. E enquanto não tivesse garantido o processo, ele não poderia se manifestar. Tá? Essa era a regra que a gente aplicava na CLT antes de ser obrigatório a instauração do incidente. Então, desde a reforma trabalhista, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica passou a ser obrigatório, sob pena de nulidade. A regra, a forma de se aplicar o incidente é a mesma do CPC. A gente só tem a previsão expressa de autorização para se realizar, instaurar esse incidente. A decisão que defere ou indefere a inclusão de um sócio, ela é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória, via de regra, não comporta recurso de imediato na Justiça do Trabalho. Então quer dizer que eu tenho meu patrimônio atingido e eu não posso me recorrer? Pode, tá? O artigo 855-A, ele traz a expressa autorização para que seja apresentado recurso. A parte que foi incluído, a parte que tiver sido sócio, que tiver sido incluído na execução trabalhista, ou sócio retirante, ou um sócio atual, que tiver sido incluído e não concordar com essa inclusão, ele pode apresentar recurso, mesmo se tratando de uma decisão interlocutória. Está lá no artigo 855, parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolhe ou rejeita o incidente, na fase de cognição, não cabe recurso de imediato. Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente da garantia do juízo. Cabe agravo interno se proferido pelo relator em incidente instaurado no tribunal. Na execução, ele vai poder apresentar um agravo de petição. Via de regra, o sócio ele é incluído na execução, tá? Via de regra, ele vai ser incluído lá na execução. Quando ele é incluído na fase de conhecimento, quando ele é incluído ali no momento da distribuição da ação, ele vai ter a ampla defesa e o contraditório assegurado, porque ele vai poder apresentar defesa, ele vai poder produzir provas em audiência. Então, é por esse motivo que não cabe recurso de imediato, tá? Ele vai ser incluído automaticamente e vai ter direito à produção de todas as provas necessárias a demonstrar a sua inclusão indevida no polo passivo. Agora, na execução, o processo já tem uma condenação, o processo já está em fase de expropriação e aquele empregado, aquele sócio foi incluído no polo passivo. A empresa, o empregado, ele foi incluído no polo passivo. No caso do sócio incluído na execução que não concordar com a decisão, apesar de ser uma decisão interlocutória, comporta recurso de imediato. Nós vamos ver que o recurso cabível na execução, qualquer decisão proferida na execução que eu não concordo, o recurso chama agravo de petição. Agravo de petição ele é específico da execução. Então, eu vou entrar com um agravo de petição. E nós vamos ver também, quando a gente falar de recurso, que o agravo de petição ele só pode ser apresentado depois da garantia integral do juízo. Eu posso discutir a execução no tribunal? Posso, mas primeiro eu tenho que garantir a execução. Eu tenho que dar um bem ou valor para que tenha
a garantia integral daquela execução e aí sim eu possa discutir a minha questão no tribunal. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui um sócio no polo passivo, admite recurso de imediato, admite agravo de petição de imediato, sem que seja necessária a garantia prévia do juízo, tá? Então, eu fui incluído, eu posso entrar com agravo de petição de imediato, mesmo que ainda não tenha sido feita a garantia integral daquele juízo, tá? É uma exceção à regra em relação ao agravo de petição. Outro ponto muito importante que sofreu alteração diz respeito ao dano extrapatrimonial. Vocês já devem ter percebido que o dano moral é recorrente na Justiça do Trabalho. É raro a gente ter hoje uma ação trabalhista que não tenha um pedido de dano moral. A gente tem possibilidades, um leque de possibilidades de se pleitear uma indenização por danos morais. Eu posso ter um assédio moral, eu posso no trabalho, eu posso ter um assédio sexual no trabalho, eu posso ter uma ofensa física, eu posso ter uma ofensa verbal no trabalho, eu posso ter uma anotação desabonadora na minha carteira de trabalho, eu posso ter, meu empregador pode perder a minha carteira de trabalho, eu posso ter um acidente do trabalho, uma doença profissional. Então, a gente tem um leque de possibilidades que podem ensejar uma eventual indenização por danos morais. Então, isso é o que a gente chama de dano extrapatrimonial, essa indenização por danos morais. A gente sempre teve na Justiça do Trabalho o pedido de indenizações por danos morais, mas a gente não tinha um regramento próprio. De que forma que o juiz fixava uma indenização por danos morais? Com base em princípio. Princípio da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, ele analisava a extensão do dano, a ofensa, o grau de ofensa, a capacidade econômica da vítima, a capacidade econômica da empresa, do empregador, o período do contrato de trabalho. Então, vários critérios eram utilizados pelo juiz para deferir uma indenização por danos morais, tá? Para fazer essa indenização por danos morais. Mas eram critérios subjetivos, tá? O juiz fixava na cabeça dele. Eu já vi inúmeros processos que você tem um trabalhador que morreu e a família ganhou 30 mil reais. Eu tenho trabalhador que morreu e a família ganhou R$1 milhão. Então, não existe uma tabela, tá? Ficou a critério do juiz, critérios subjetivos do juiz. Ele analisava cada caso a caso e deferia o dano moral. Com a reforma trabalhista, o dano extrapatrimonial, ele passou a ter previsão expressa na CLT. Está lá no artigo 223A ao artigo 223G, tá? Então, hoje a gente tem esse regramento específico. Então, qualquer indenização por danos morais decorrentes da relação de trabalho, a gente vai encaixar nesses artigos, no 223A ao G. Eu posso ter uma ofensa à honra, à imagem, à intimidade, à liberdade, à autoestima, à sexualidade, à saúde, o lazer, integridade física. Tudo isso são bens protegidos da pessoa física, do trabalhador. Então, se a gente tiver uma violação a qualquer um desses atributos, o juiz poderá condenar a empresa ao pagamento de uma indenização. Isso quando a gente está se referindo à pessoa física. Mas a pessoa jurídica, ela também pode ser objeto de danos. Danos à imagem, à marca, o nome, segredo, sigilo de correspondência. Então, a empresa, mesmo sendo uma pessoa jurídica, ela também pode ter reparações morais, ok? Então, o 223C, ele traz as possibilidades, os bens tutelados da pessoa física, protegidos, e o D traz a possibilidade daquele bem também, da gente ter uma ofensa moral em relação à pessoa jurídica,
tá? E aí ele traz aqui o que é a novidade para a gente em relação ao dano extrapatrimonial. O legislador ele tentou tabelar, ele tentou trazer uma previsão, fixar mais ou menos os parâmetros para fins de valores indenizatórios. Aquilo que era subjetivo por parte do juiz, que ele poderia aplicar de acordo com o caso concreto, com seu livre convencimento, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, hoje ele está tabelado, tá? Então, se a gente pegar o 223G, ele vai falar quais são os requisitos que o juiz tem que observar, e que era o que o juiz já observava normalmente, tá? Ele tem que apreciar a natureza do bem jurídico, a intensidade do sofrimento ou da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica, a extensão da ofensa, as condições em que ocorreu aquela ofensa, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação espontânea, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, o perdão tácito ou expresso, a situação social e econômica das partes e o grau de publicidade. Então, aqui são itens que têm que ser considerados. Continua sendo subjetivo pelo juiz. O juiz vai analisar da mesma forma que ele já analisava a extensão daquele dano para fins de fixar uma indenização por danos morais. Só que o parágrafo 1º, aí ele trouxe valores pecuniários para que o juiz possa enquadrar a lesão dentro dos valores pecuniários. Apesar da gente ter um tabelamento de valores, ainda temos o critério subjetivo, que o juiz, ao analisar todas essas considerações do legislador, ele vai ter que enquadrar a lesão em uma lesão de grau leve, média, grave ou gravíssima. E isso continua sendo subjetivo pelo juiz. Eu posso ter juiz que vai entender que se eu perder um dedo numa máquina, isso é uma lesão de grau médio. Tem outro que vai entender que isso é uma lesão de grau gravíssima, tá? Então, a extensão da lesão, ela vai ser subjetiva pelo juiz da mesma forma. Mas ele precisa, ao analisar o processo, ele vai ter que fixar aquela lesão em um dos níveis, tá? A extensão daquela lesão, leve, média, grave ou gravíssima. A partir do momento que o juiz fixa a extensão daquela lesão, ele vai ter que observar os parâmetros remuneratórios apontados no parágrafo 1º. Ou seja, se ele entender que a lesão foi de natureza leve, vamos supor que a empresa perdeu a carteira do trabalhador. O juiz analisou, ele tem como tirar outra carteira, ele vai fazer as anotações. Então, ele entendeu que aquela lesão é leve, ok? Ao enquadrar a lesão como de natureza leve, o juiz vai fixar a indenização até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. O cara perdeu o dedo mindinho. Eu entendo que perdeu o dedo mindinho é uma lesão de natureza média, tá? Então, se ele entendeu que é de natureza média, é até 5 vezes o último salário. Mas o empregado, ele perdeu o polegar. Quando ele perde o polegar, ele perde esse poder de pinça. A lesão dele é maior, tá? Do que se ele perder o mindinho. Ele vai perder uma capacidade laborativa maior do que se ele perder o mindinho. Então aí já é uma natureza grave. Se é uma natureza grave, a indenização vai ser de até 20 vezes o último salário. O trabalhador morreu. Eu vi um processo certa vez que o trabalhador tomou um choque na rede elétrica. Ele estava instalando uma rede elétrica nova e o dia que ele foi trabalhar, ele percebeu que uma pecinha, que a gente chama de sapatilha, tinha sido incluído estava invertida no serviço que eles tinham feito no dia anterior. Ele colocou a escada e subiu. Só que a empresa já tinha energizado essa parte que já tinha sido concluída e não colocou nenhum tipo de observação, nenhum tipo de alerta para o trabalhador. Ele subiu no fio e foi trocar a sapatilha. No momento em que ele inverteu a sapatilha, ele tomou um choque elétrico, ele perdeu os 2 braços e as 2 pernas. Então, eu tenho ali, não teve morte do trabalhador, mas é uma lesão de natureza gravíssima.
tá? Aquele trabalhador vai ter sequelas pro resto da sua vida, ele vai depender dos outros para fazer tudo ao longo da sua vida. Então, é uma natureza gravíssima. E a indenização vai ser de até 50 vezes o último salário contratual. O que é muito importante em relação a esse 223G? A medida provisória 808 de 2017, que já perdeu a vigência, tá? Ela vigorou de 14/11 de 2017 a 22/4 de 2018. Ela perdeu a vigência antes do edital e, por isso, não pode ser cobrado. Mas o que dizia a MP 808? A MP, ela não fixava a indenização com base no salário do empregado. Ela fixava com base no teto da Previdência Social. Tá? Então, era fixado com base na Previdência Social. Até porque a fixação no salário não é um modo justo de se fixar uma indenização. Eu estou querendo falar que um empregado que perdeu os 2 braços e que recebia um salário mais baixo, ele tem direito a uma indenização menor do que um empregado que recebia um salário mais alto. A forma com que foi fixada pelo legislador de apuração da indenização por danos morais, ela não é uma forma justa, mas é o que nós temos hoje. Está expresso na CLT e precisa ser observado pelo empregador, ou pelo juiz, ao fixar uma indenização por danos morais. Tá? Então, aquela regra da medida provisória 808, ela não tem validade. A gente tem que aplicar o último salário do ofendido. Não podemos utilizar o teto da Previdência, tá bom? Então, tem que atentar se a sua CLT estiver desatualizada. A regra da medida provisória 808 não tem aplicabilidade mais. Prevalece a redação original da reforma trabalhista, que é a vinculação ao salário do ofendido. Tá? E no caso de reincidência, o juiz pode elevar o dobro o valor da indenização. Então, aqui, o legislador quis tabelar a indenização, ok? Continua tendo critérios subjetivos pelo julgador, mas a gente tem agora um parâmetro fixado na legislação para fins de orientar o meu empregador, ok? Então, aqui a gente precisa ficar atento em relação ao dano extrapatrimonial. A gente falou do grupo econômico, né? Da solidariedade entre as empresas do grupo econômico. E aí a gente tem aqui no 448A, foi incluído o 448A, a regra que está, o que já era aplicado na Justiça do Trabalho também, e que hoje a gente tem uma aplicação, uma disposição expressa na CLT. Diz respeito à sucessão trabalhista. A sucessão trabalhista, ela está lá no artigo 10 e no 448 da CLT, na sua redação original. Então, eu tenho aqui, em caso de sucessão, a sucessão trabalhista com a transferência da unidade produtiva não afeta os contratos de trabalho. Então, se eu estava trabalhando para uma empresa X e ela foi sucedida pela empresa Y, os contratos eles se transferem automaticamente para a empresa Y. Tá? Então, eu continuo prestando serviço nas mesmas condições para o novo empregador e isso não afeta em nada o contrato de trabalho. O contrato de trabalho continua idêntico. Só vai ter um carimbinho lá na minha carteira informando que houve a sucessão. Tá? Que o meu empregador agora passa a ser fulano de tal, mas isso não afeta em nada o contrato de trabalho do empregado. A empresa sucessora, ela adquire todas as responsabilidades pelo pagamento das dívidas trabalhistas. Então, tudo aquilo que estava no contrato, que já era fixado antes, tem que ser respeitado pela empresa sucessora. Eventual dívida criada pela empresa sucedida, ela passa para a empresa sucessora. Então, quem adquire tudo, o patrimônio, a unidade produtiva, os empregados e as dívidas, é a empresa sucessora. Então, quando eu for entrar na justiça, eu vou entrar na justiça contra a empresa sucessora. Ela passou a ser a minha empregadora e ela adquiriu tudo, inclusive as dívidas lá para trás. Então, mesmo que eu entre na justiça para cobrar parcelas relativas à empresa sucedida,
Quem vai arcar? A empresa sucessora. Não afeta os contratos de trabalho. Eles continuam intactos. O 448A, ele traz a regra da sucessão, caracterizada a sucessão trabalhista, nos moldes previstos no artigo 10 e 448, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que o empregado trabalhava para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Tá? Então, a regra que estava lá na OJ 261, a regra que estava na OJ 261, passou agora a estar expressa na CLT. Súmula, OJ. A OJ 261, ela trazia a seguinte redação: bancos, sucessão trabalhista. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que o empregado trabalhava para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, caracterizando típica sucessão trabalhista. Ou seja, a regra que estava lá na OJ 261, tá? Que a jurisprudência já se aplicava em caso de sucessão de banco, que era muito comum, tá? Nós tivemos ao longo dos anos aí várias sucessões de banco, tá? A gente teve a sucessão do BEND, a sucessão do Banco Real, da época. Então, a gente tem várias sucessões ao longo dos anos, dos bancos, e aí fez necessário criar a OJ 261. A regra do 10 e do 448, ela trazia a sucessão, a possibilidade de sucessão, a possibilidade de não se alterar o contrato de trabalho daqueles que continuavam prestando serviço para a empresa sucessora. E aí veio a OJ 261 e falou da responsabilidade do sucessor. Ele é responsável por tudo. Hoje, a CLT trouxe para o corpo dela, lá no artigo 448A, a mesma regra que estava no OJ 261. Só que ela trouxe de forma genérica, sem fazer referência específica aos bancos. Então, toda empresa, em caso de sucessão, a sucessora assume todas as dívidas trabalhistas. Tá? A sucessora passa a ser responsável por todas as dívidas trabalhistas. A sucedida só terá responsabilidade solidária caso seja detectada fraude na sucessão. Tá? Então, se tiver uma fraude nessa transferência, vou transferir para um laranja, porque o laranja não tem bens para não atingir os bens do antigo sócio, então transfiro, crio uma nova empresa, uma sucessão fraudulenta para burlar direitos trabalhistas, a empresa sucessora e a sucedida vão responder solidariamente. Tá vendo aí, novamente? Existindo fraude, atrai a solidariedade, tanto no grupo econômico quanto na sucessão. Então, existindo fraude, responsabilidade solidária. Se não existir a fraude, a responsabilidade ela é integralmente da sucessora. Ela adquire tudo, dívidas trabalhistas, inclusive em relação ao período em que ele prestou serviço para sucedida. Ok? Então, essa aqui é a regra da sucessão trabalhista. A gente incluiu algumas possibilidades que a gente já aplicava na prática e que agora também está expresso na CLT, no artigo 448A da CLT. Outra novidade diz respeito ao termo de quitação anual. Está lá no artigo 507B. O que seria esse termo de quitação anual? O empregado vai prestando serviço ano a ano, ano após ano, ano após ano. E aí, quando ele é mandado embora, ele tem o prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação e cobrar os últimos 5. Permite-se, isso eu gero uma dívida trabalhista, ou seja, uma insegurança para a empresa. Durante 5 anos, ele pode cobrar direitos trabalhistas. Encerrou o contrato, ele ainda tem 2 para cobrar eventuais lesões ao longo dos 5 anos. A empresa pode, ao final de cada ano, em comum acordo com as partes e na presença do sindicato, fazer uma homologação em relação às dívidas eventualmente existentes durante aquele ano. Tá? Então, eu tenho 1 ano, ele prestou serviço durante 1 ano.
Eu posso ir lá no final do ano, perante o sindicato, e dar uma quitação em relação àquele ano integral. Eventual direito violado em relação àquele ano está sendo quitado. E aí eu não posso cobrá-lo lá na frente. Essa possibilidade está lá no artigo 507b. É facultado ao empregado e empregador, na vigência ou não do contrato de emprego, firmar termo de quitação anual de obrigações trabalhistas perante o sindicato dos empregados da categoria. Então, eu vou lá no final do ano e vamos fazer aqui uma quitação. Eu estou te pagando nesse final de ano. Você recebeu as férias, você recebeu, vamos supor que chegou agora no final de 2020. Olha, você recebeu todos os salários de 2020, você recebeu o 13º, você recebeu suas férias, eu recolhi o FGTS, você recebeu as horas extras, eu estou te pagando esse valor para quitar tudo. Tudo que tiver descrito naquele termo de quitação anual, ele não poderá ser objeto de cobrança eventualmente após a rescisão contratual ou mais para frente. Eu estou dando quitação, eu estou informando perante o sindicato que não existe nenhum tipo de dívida em relação àquele período, tá bom? Isso é facultado ao empregado. Ele não é obrigado a fazer isso, tá? Mas se ele quiser se resguardar em relação àquele ano, eu estou quitando tudo, não existe nada em aberto em relação às parcelas que forem discriminadas. Ah, eu tenho direito à hora extra. Se não tiver descrito no termo de quitação anual que eu estou pagando todas as horas extras realizadas ao longo do contrato, ou todas as horas extras, se não tiver descrito, eu posso cobrar essas horas extras lá na frente. Eu só não vou poder cobrar aquilo que eu dei quitação no termo anual. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas, tá? Então, essa é uma novidade trazida pela reforma, a gente não tinha essa previsão, não existia essa regra, nunca foi aplicada essa regra, tá? Então, é uma novidade introduzida pela reforma trabalhista. Lembrando que obrigatória a participação do sindicato. O ajuste feito entre empregado e empregador sem participação do sindicato não tem validade. A eficácia liberatória só vai ocorrer se eu tiver a homologação do sindicato. Oi, Marcelo. Professora, nesse caso, vamos supor que na peça o reclamante alegue novamente e em preliminar de contestação, eu alegaria coisa julgada, se tiver uma verba já quitada anualmente? Isso. Na verdade, não seria coisa julgada, porque a coisa julgada é aquilo que está dentro do processo, né? Aquilo que já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Aí é coisa julgada. No caso, ele deu quitação. Ele tem como se fosse esqueci o nome da expressão. Ele não tem legitimidade para cobrar aquela parcela que ele já deu a quitação. Então, aquela parcela não pode ser objeto de cobrança justamente por conta da quitação. Isso é muito comum também em plano de demissão voluntária. Se ele deu quitação por PDV, entra como preliminar também de contestação. Tá? Ele não tem direito à parcela porque ele já deu a eficácia geral em relação ao PDV, em relação a essa novidade e em relação à comissão de conciliação prévia. Tá? Se você tiver dado, se existir, eventualmente, já que ela não é obrigatória mais, mas se existir uma comissão de conciliação prévia junto à empresa ou junto ao sindicato e aquela parcela foi submetida à comissão de conciliação prévia, você também não poderá cobrar na justiça mais. Aí eu peço a extinção do feito com resolução de mérito ou sem resolução de mérito em face desse pedido? No caso do pedido, é sem resolução de mérito, porque ele não vai ser apreciado pela Justiça do Trabalho. Não, perfeito. Obrigada, professora. Ele não tem direito àquela parcela porque ela já foi quitada, mas ela não vai ser apreciada. A gente pede a extinção com resolução do mérito quando a gente já tem uma parcela que foi apreciada pela Justiça e que não pode mais ser objeto de cobrança novamente na Justiça. Perfeito. Entendeu? Então, esse termo de quitação anual aqui, ó, é uma novidade trazida pela
pela reforma trabalhista, tá? E que pode ser objeto de cobrança em uma eventual questão da prova aberta ou até mesmo nas peças, tá? Pode ser objeto de cobrança em uma peça também. Bem, nós não temos mais tempo para não nos alongarmos demais na nossa live. A gente agora falaria um pouco sobre os contratos de trabalho, as possibilidades do contrato, contrato autônomo, contrato intermitente. Contrato intermitente é uma novidade também, introduzida pela reforma trabalhista e que tem grandes chances de ser cobrada. Tá? A gente fala um pouquinho dela na próxima live sobre o trabalho intermitente, que pode ser cobrado na próxima prova, por ser uma novidade. Tá bom? Temos mais alguma dúvida? Professora, da última aula, eu fiquei com uma dúvida. Só em relação à competência territorial, a gente tem que alegar uma exceção de competência, né? Como você até explicou na aula. Mas se caso cair numa peça, eu posso fazer uma preliminar de exceção de competência? Como que eu faço? Não, porque ela não pode ser arguída na contestação, né? A sua contestação ela tem que ser em peça apartada depois da reforma. Então, depois da reforma, eu tenho a competência territorial, que tem que ser arguída no prazo de 5 dias após a notificação. E eu tenho que criar uma peça específica. Então, se for para alegar uma exceção de incompetência, a peça que você vai desenvolver é só uma exceção. Você teria uma peça de exceção de incompetência relativa. Entendi. Então, porque eles não podem te cobrar 2 peças. Eles cobram uma peça. Então, se tiver que ser arguída uma exceção de incompetência relativa, seria só exceção, você não teria defesa. Teria no prazo de 5 dias a apresentação da exceção de incompetência relativa. Então, provavelmente a banca não vai colocar uma tese dessa em sede de contestação, né? Isso, porque se eles cobrassem, antigamente isso era feito em preliminar, então eu podia cobrar a exceção, porque ela ia entrar como uma preliminar. Hoje, com a alteração da legislação, estando expresso que ela tem que ser em peças apartadas, é porque antigamente a gente poderia cobrar em preliminar, mas na prática a gente fazia peças separadas. Quando você chegava para fazer uma audiência, você levava a sua exceção e se o juiz não acolhesse, você já entregava a sua defesa na mesma audiência, tá? Mas era sempre em peças apartadas. Mas para a OAB, a gente fazia sempre como preliminar de mérito, tá? Ela entrava em preliminar justamente porque não tinha essa previsão expressa. E hoje a legislação é expressa que ela tem que ser um processo autônomo, à parte, a contar de 5 dias. Eu não posso obrigar a parte a antecipar a defesa dela por conta da exceção. Então, se cobrar uma exceção, a peça que tem que ser desenvolvida é uma exceção de pré-executividade. Seria uma peça específica. Perfeito, então, professora. Era só isso que eu tinha de dúvida mesmo. Obrigada. De nada. Então, nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula, a gente retoma com as dúvidas, né? Deixa eu terminar aqui. A gente volta com as dúvidas, vamos ver se tiver alguma dúvida para ser sanada, alguma dúvida para ser esclarecida, já que a gente está nessa reta final. Eu desejo a todos uma boa semana e bons estudos, e o que precisar nós estamos à disposição. Obrigada. Obrigada, professora. Tchau.